o meu contato com a doutora Marlene Nobre, que durou 25 anos quase, né? E esse contato com a doutora Marlene foi o meu contato com o Chico, porque os momentos mais prazerosos que eu tive ao lado dela eram os momentos em que a gente estava no avião, viajando para algum lugar e conversando, e ela começava a contar do Chico. Ou então, quando a gente estava num café ou jantando, e ela ia me contando a vivência que ela teve com ele, e as coisas que ela aprendeu com ele, e as coisas que ela conversou com ele, né? Um tempo depois, alguns anos depois, muitos anos depois, eu conheci o Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho, né? E uma das coisas que me chamou a atenção no Geraldinho, até hoje, quando eu converso com ele, é que quando ele conta do Chico, muitas vezes ele conta coisas que a doutora Marlene contava, que ouviu da boca do Chico. E o Geraldinho repete exatamente as mesmas coisas. Então, para mim, isso daí se passa pelo crivo da lógica, né, pelo meu filtro, porque eu digo que eu sou um espírita cético, né? Comunicação mediúnica pode ser de quem for, eu só acredito depois que eu avalio o conteúdo, né? E mesmo assim, às vezes eu fico desconfiado, sabe? Eu sou bem chatinho com essas coisas. Eu acho que isso daí mantém uma certa, um certo equilíbrio na opinião, mantém um certo equilíbrio na maneira de ver a doutrina e o conhecimento que ela traz, né? E uma outra coisa também, que eu digo que eu sou um espírita cético, é que eu constantemente questiono o conteúdo da doutrina. E eu tenho feito isso há 25 anos, e cada vez que eu questiono e eu chego à conclusão que a doutrina está certa, a minha fé fica reforçada, né? Porque, para mim, fé é como está definido no dicionário, convicção íntima. A minha convicção é minha. E ela foi construída com a minha vivência e a minha forma de ver a vida. Como a fé de cada um de vocês é esse produto. E a fé é extremamente democrática, porque ninguém pode te obrigar a acreditar em nada. Alguém pode te enganar, alguém pode te induzir, mas não pode te obrigar, né? E acho que foi Churchill que falou isso, né? Você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas não pode enganar todos o tempo todo. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo que você acreditava que era verdade, porque alguém te contou, pode sofrer uma mudança, tá? Então, isso também vale para as coisas que eu vou colocar hoje, né? Para que cada um de vocês faça a avaliação que achar correta desse conteúdo, tá bom? Eu estou falando isso tudo, vocês já vão saber por quê. Porque eu vou tocar numas feridas da doutrina, né? Umas polêmicas que causam discussões tão acaloradas que chegam a ser ofensivas de lado a outro, tá? A primeira é essa, que o Chico é a reencarnação de Kardec. Então, eu vou começar contando o seguinte para vocês. Eu estava lendo o Obras Póstumas. E lá eu trouxe o texto para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar. Eu cheguei sozinho à conclusão que a única pessoa que podia ser a reencarnação do Kardec era o Chico Xavier. E que não fazia sentido o Chico não ter reencarnado para terminar a tarefa dele. E eu cheguei a essa conclusão, mas eu guardei isso para mim. Não falei nada para ninguém. Um belo dia, eu recebo a Folha Espírita, que eu sou assinante até hoje, e na primeira página está lá, Chico é a reencarnação de Kardec. E a doutora Marlene colocando várias coisas que ela vivenciou e os motivos pelos quais ela acreditava que o Chico era Kardec. E eu achei legal aquilo, porque eu falei, nossa, eu já tinha pensado nisso, tinha chegado a essa conclusão, e agora, com um monte de informações, eu acabo sedimentando essa minha opinião. Só que, a seguir dessa publicação, começou uma discussão raivosa, que eu não consigo entender. Nós não somos espíritas?
Somos, né? Pelo menos a gente tenta, não é assim? Se você é espírita, você é cristão, senão você não é espírita. Concorda comigo? Sim. E se você é espírita, você é reencarnacionista, ou não? Então você acredita que existe espíritos que reencarnam e que esses espíritos, a cada encarnação, eles assumem uma personalidade diferente, não é assim? Então, é impossível que Kardec tenha reencarnado com Chico? Não, você pode não acreditar, mas impossível não é. Por que você fica bravo, se alguém acha que é? Por que você simplesmente não coloca os seus argumentos? Olha, eu acho que não, acho que você está equivocado por isso. Ótimo! Esse é o lado legal da doutrina, porque a gente não tem um papa. Não tem alguém que diz assim pra gente, acredite nisso, senão você não faz parte da nossa turma. Não é? Nós somos livres, nosso pensamento é livre. A nossa fé, ela é de cada um de nós. E a gente lê aquele conteúdo, que é um conteúdo objetivo, já não está escrito em parábolas nem nada, e você vai tirar daquilo que te interessa ou que te faz sentido. E se não interessar, não fizer sentido, você não é obrigado a aceitar aquilo lá. Tanto que a gente tem variações muito grandes, discussões muito grandes, né? E a gente gosta de brigar entre nós, os espíritas. Eu acho que seria legal a gente discutir, mas não brigar. Aquilo me chamou a atenção. Eu virei para a doutora, quando ela tem uma certa personalidade do movimento espírita, que escreveu uma carta desrespeitosa a ela. Até por tudo que ela já tinha feito até então na doutrina espírita. E eu fiquei bem bravo com essa pessoa. E eu, conversando com a doutora, eu falei assim, mas doutora, será que não é melhor deixar esse assunto para lá? Isso daí, acho que não vai fazer diferença. Ela falou, tem razão, deixa para lá. E pronto. Aquilo deu pano para manga, mas morreu. Passou um tempo, eu não lembro quanto, Folha Espírita, de novo, capa. Chico é a reencarnação de Kardec. Aí eu não entendi. Eu liguei para a doutora, você não tinha dito que ia deixar para lá? Pois é, meu filho, mas os espíritos vieram dizer para mim que isso tinha uma importância doutrinária. Não agora, mas lá na frente. E que eu era obrigada a colocar a ideia, mesmo que isso não agradasse as pessoas. Eu falei, mas doutora, vão falar da senhora, vão bater na senhora? Ela falou, eu estou com um couro duro já, não tem problema, né? E aí, na época, eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois eu fui pensando no assunto e cheguei à conclusão que realmente tem uma importância doutrinária. Até para a gente entender a trajetória do conteúdo espírita. Não é? Porque se você for pegar a obra de Kardec, ele estabeleceu bases sólidas e muito bem estruturadas. Mas ele estabeleceu a base. Quem construiu o prédio foi o Chico com a sua obra psicográfica. E mais do que isso, com o seu exemplo de vida, que eu acho que vale muito mais do que todos os livros que ele psicografou. Né? Então, eu acho que toda essa história, as pessoas que estão defendendo a ideia, por si só, já merecem o nosso respeito. Não é obrigatório que a gente acredite, mas merece o nosso respeito. Né? E eu acho que isso é obrigação de todos os seres humanos, principalmente se você se intitula cristão e espírita. Tá? Então, essa é essa introdução, né, que eu faço a respeito disso. Por quê que eu acho que é importante essa continuidade? Porque se você for avaliar o conteúdo trazido, e eu vou falar do André Luiz, porque é o tema, e porque na Associação Médico Espírita, o André Luiz é o nosso conteúdo principal. Né? Ele trouxe uma quantidade enorme de informações técnicas que dizem respeito à biologia e à medicina. E a tarefa da associação é pegar esse conteúdo e contextualizar ele com a ciência atual. Então, se você não tem André Luiz, entre Kardec e a ciência atual, fica faltando uma peça.
a gente fica sem a ponte para fazer esse conteúdo virar um artigo científico, que está virando, eu não sei se vocês já sabem. Então, você pega a obra, você lê a obra, que hoje, eu não sei se vocês já se deram conta, já se passaram 70 anos, pessoal, que o Chico psicografou aquilo, 70 anos. E tem coisa ali que foi comprovada pela ciência há 6 meses. Eu acabei de receber um artigo, quem já leu ou quiser ler O Cérebro Triuno, que foi o último livro que eu lancei com a doutora Irvênia e o Sérgio Lopes, eu faço uma análise ali sobre os neurotransmissores e eu coloco uma informação ali que me foi passada pelo Dr. Dias da Cruz, através de uma psicografia, que a serotonina era o hormônio do espírito. Era o neurotransmissor, principal neurotransmissor, que imprimia no cérebro as características da personalidade do espírito. Não é que tem um artigo científico, que nem é brasileiro, é sueco, dizendo que a serotonina e a RAF mediana é uma estrutura que fica na fossa romboidal. Quem já leu André Luiz sabe que o André fala que o espírito, a alma se liga ao corpo pela fossa romboidal. E diz que ali é que eles fizeram um estudo que mostra que as características da serotonina, a quantidade de neurotransmissores e de receptores para a serotonina no cérebro determinam características de personalidade. Olha, 70 anos depois. Então, se você leu Evolução em Dois Mundos, quando você entrou em contato com a doutrina há 30 anos atrás, e você não entendeu nada, né? Lê de novo. Se você leu O Nosso Lar e achou que parecia uma ficção científica, lê de novo. No Nosso Lar tinha TV LED, tela Quantum, Key LED lá, tinha internet, tinha uma série de coisas que pareciam fantasiosas na época e que são nossa rotina hoje. Tá? Então, essa obra, ela não foi escrita para ser lida na época em que ela foi lançada. E tenho para mim que o romance, a história que vem junto, foi para vender o livro. Até a gente estar pronto para entender o conteúdo que está impresso ali. Então, isso faz um sentido muito grande para mim. Porque a obra de Kardec é poderosa, mas sem a obra Emmanuel, né? Humberto de Campos, André Luiz, e tudo que foi psicografado, mais de 450 livros, e eu tive na casa do Geraldinho, ele me mostrou um quarto que ele tem, que tem folha de psicografia do Chico que vai até o teto. Ele falou, Décio, antes de eu desencarnar, eu organizo pelo menos mais uns 100 livros do Chico, com essas cartas que estão aqui. Então, fora o que ele já publicou quando ele estava encarnado, ainda tem material que vai render muito ainda. E se você pensa assim, poxa, mas esse material está ultrapassado, como tem gente que fala que precisa atualizar a doutrina. Precisa atualizar os espíritas. Né? A doutrina nós nem chegamos lá ainda. E tenho muita pena, eu sempre falo isso, de quem fala assim, André Luiz estava errado. Sabe? Coitado de quem fala isso. Já muita gente queimou a língua por causa disso. Né? Essa história que me contou foi a doutora e o Ney Preto Pérez me confirmou também que quando o Chico lançou o Evolução em Dois Mundos, um grupo de médicos de São Paulo que foram fundadores da primeira AME, que foi em 1968, foi a Associação Médica Espírita de São Paulo, foram a Uberaba falar com o Chico, pedir para o Chico retificar algumas coisas que estavam no livro e que eram sabidamente erradas. Por exemplo, lá o André Luiz falava que o controle da célula estava no citoplasma, e todo mundo sabia que estava no núcleo, com o DNA. E outras coisas que estavam citadas ali no texto e que todo mundo sabia, por exemplo, que a pineal era a glândula da vida mental, mas que todo mundo sabia que a pineal era um resquício filogenético. Era que nem a unha do dedinho, que estava evoluindo. E aí o Chico falou assim, olha, o André está aqui, vocês se permitiriam que eu conversasse com ele para saber?
A pessoa ficou meio assim, falou, não, claro, Chico. Aí o Chico falou assim, olha, o André pede desculpa aos colegas, mas ele diz que ele está certo e vocês estão errados. E alguns desses colegas desencarnaram antes de saber que estavam errados. Porque hoje, por exemplo, a gente sabe que o controle da célula está no citoplasma e não no núcleo. Hoje a gente sabe que a pineal não é um resquício filogenético. Tem uma revista chamada Pineal Research, só publica artigos sobre a glândula pineal. Não tem nenhum tecido, nenhuma estrutura orgânica no planeta que tem uma revista dedicada só a ela, a não ser a glândula pineal. Preciso ter uma ideia da importância dessa estrutura. Tá? Então, isso tudo mostra um pouquinho da força desse conteúdo. Tá? Então, aqui o texto que eu li no Obras Póstumas. O Espírito de Verdade estava falando, vocês sabem quem é, né? Não precisa apresentar. Bom, falava assim, prossegue em teu caminho sem temor. Ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares junto a nós por um pouco. Ou seja, Jesus falando assim para ele, ó, fica tranquilo, tá duro, mas daqui a pouquinho você já vai voltar para cá. Aí ele fala o seguinte, o que queres dizer com essa palavra por um pouco? Ele já... Aí ele responde assim, não permanecerá longo tempo entre nós. A terra para concluir a tua missão, que não pode terminar nessa existência. Se for possível, absolutamente não sairás daí, mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-se-ás por alguns anos e quando voltar, será em condições que te permitam trabalhar com mais êxito. Entretanto, há trabalhos que convém os acabe antes de partires, por isso dar-te-emos o tempo que for necessário para concluí-los. Se sou eu já boto o pé no freio, já começo a fazer tudo devagar, né? Apesar de a gente ser espírita, a gente morre de medo de morrer, não é assim? Quando eu li esse texto, eu pensei assim, bom, então, Jesus chegou para Kardec e disse assim, ó, você está fazendo um trabalho, é isso mesmo, te acalma, porque é normal essa resistência, mas é um trabalho longo, não dá tempo de você fazer tudo nessa encarnação. Nós vamos te trazer, mas logo você volta a terminar. Você acha que... Quantos anos para voltar? Ele encarnou para implantar a terceira revelação, o Consolador. Aí ele sai na metade do... Eu achei aquilo... E aí, naquela hora, eu me dei conta de uma coisa. Falei, nossa, a psicografia, tudo é gente. Cadê as do Kardec? Nunca tinha psicografia do Kardec, né? Bom, eu cheguei à conclusão por mim mesmo de que o Chico era o Kardec, tá? Aí, o Kardec escreve uma nota, dizendo assim, calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho que fazer e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século, no princípio do outro. Ele mesmo calculou que ele ia voltar na época em que o Chico voltou. Pessoal, volto a dizer, é a minha opinião, tá bom? Não se ofendam, se alguém não estiver gostando, é só tampar o ouvido, tá? A obra do Chico, porque assim, o próprio Chico falou o seguinte, o melhor médium de todos, no mínimo, tem 20% de animismo. No mínimo. 20% de animismo, ou seja, 80% pode ser do espírito, se for um baita médium, e 20% é dele mesmo. Esse conteúdo científico é extremamente complexo e profundo. Eu lembro, a primeira vez que eu li o Evolução em Dois Mundos, eu estava falando aqui para o João, é o livro que eu já li mais vezes na minha vida, eu já li 6 vezes. E assim, eu li estudando. Eu sei que foram 6 vezes porque eu marco com canetinha e tem
um monte de cor diferente, tem lápis, tem caneta vermelha, caneta azul. Então eu conto, eu sei que foram 6 vezes. Esse conteúdo, a primeira vez que eu li, eu precisei comprar um livro de neuroanatomia. Eu comecei a estudar neurofisiologia para tentar entender o que estava escrito ali. Eu era professor de fisiologia, né? Parei de dar aula de fisiologia esse semestre. Tá? São 32 anos como professor de fisiologia. E eu tive que comprar um livro para entender o que estava escrito ali. Como é que um matuto mineiro que nunca fez nenhum curso superior podia ter alguma condição de escrever um negócio daquele? E se 80%, se 20% era animismo, tinha que ter pelo menos uns 20% de coisa errada ali. O meu cálculo até o momento de coisas erradas na obra de André Luiz é 0. E as coisas que eu achava que não dava para ser verdade, mais cedo ou mais tarde elas vão se confirmando. Então eu já cheguei à conclusão, de tanto desconfiar e de tanto procurar a resposta e encontrar, eu já cheguei à conclusão que o que está ali eu não discuto. Eu parto sempre do princípio que é verdade. Depois eu vou discutir, vou confrontar, vou procurar. E às vezes quando não bate, eu penso assim, vamos esperar um pouquinho? Que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai rolar. Né? E algumas vezes já aconteceu isso. Teve uma história uma vez que no Evolução dos Mundos, o André Luiz fala que as micorrizas têm uma relação de parasitose. O que é micorriza? É uma associação entre a raiz de uma orquídea e um fungo que dá na raiz. Para os botânicos, essa associação é de colaboração, esqueci o nome agora técnico. Simbiótica, isso mesmo. E o André diz que é parasitismo. A doutora repetiu isso numa obra dela e algum biólogo ligou para ela e falou, doutora, melhor tirar isso, porque na biologia todo mundo sabe que não é parasitose. Aí a doutora, na época eu morava em Santos e eu dava aula no Santa Cecília, na faculdade de biologia. E a doutora me ligou, você conhece algum botânico aí? Não só conhecia uma botânica, como conhecia uma botânica que tinha mestrado e doutorado em orquídea. Né? Eu falei, doutora, pode deixar, eu vou conversar com ela e eu retorno para a senhora. Aí eu chamei a professora e expliquei para ela, falei, olha, é que eu estou com uma dúvida aqui, você acha que existe alguma possibilidade de uma micorriza? Quando ela veio falar micorriza, ela falou assim, de onde esse cara tirou isso, né? Médico, como é que ele sabe de micorriza? Aí eu falei, expliquei para ela, não falei que era André Luiz, não falei nada disso, falei, é que já me perguntaram se não pode ser simbiose, né? Porque está escrito em todo canto que é parasitose. Ela com sua cabeça falou assim, Odés, por que você quer saber isso? Eu falei, não, é uma dúvida. Ela falou assim, olha, eu não posso te responder agora, posso te responder semana que vem? Eu falei, pode. Eu achei estranho também que eu falei, ou ela vai estudar alguma coisa. Na outra semana, ela veio falar comigo, ela disse assim, Décio, eu não falei com você na semana passada porque eu precisava pedir autorização para o meu orientador se eu podia realmente revelar isso para você. Porque é a tese de pós-doc dele dizendo que é simbiose, que é parasitose e não simbiose. E como ninguém sabe, e ele vai lançar isso com grande impacto no meio da botânica, eu achei melhor conversar com ele antes de falar com você. Mas por via das dúvidas, não espalha. Quase que eu falei para ela, tadinha. Tem mais de 70 anos que já está espalhado isso aí. Não é? Gente, tem cabimento um negócio desse? Pensa bem. Como é que você vai me dizer depois que o André Luiz está errado? Então, eu cheguei à conclusão que assim, tem coisas que ele confronta o conhecimento atual porque ele sabe que nós vamos concluir isso lá na frente. E eu acho também que isso foi escrito para ser lido agora e estudado. Né? E vou ratificar essa minha opinião contando um caso para vocês. Então, é uma revelação, como o Leonardo da Vinci, né? O da Vinci não fez submarino, helicóptero, não tem desenho dele? Na época que ninguém nem sonhava com isso. Eu acho que o André foi meio um Leonardo da Vinci da ciência. Porque o Chico, na verdade. Porque ele revelou uma série de coisas que só hoje nós estamos podendo confirmar.
Uma outra coisa, né, é que, assim, a doutora já tinha me contado que a obra do André não é dele, ele é um relator. E interessante que, alguns anos depois que ela me contou isso, eu estava viajando, eu fui fazer um congresso, e, se não me engano, era em Santa Maria. E a gente estava voltando de Santa Maria para Porto Alegre para pegar o avião. E eu vim na van com um palestrante que era um professor de estilo literário. Ele era de uma universidade federal e ele tinha mestrado e doutorado em estilo literário. E ele falou assim para mim: Décio, a gente conversando sobre vários assuntos, ele falou assim, eu não sei se você vai se ofender com o que eu vou falar, mas assim, eu analisei a obra do André sob o ponto de vista literário e eu cheguei à conclusão que não é um autor, são vários. Eu falei, por que você fala isso? Ele falou assim, porque em muitos trechos você percebe uma identidade que eu atribuo ao André. Mas tem outros trechos que você percebe que é uma outra entidade, um outro estilo literário falando. Que não é o mesmo estilo literário. E não são 2, tem mais de 5, pelo menos, que eu avaliei. E eu pensei assim, puxa, a doutora falou que eram mais autores, eram vários autores na obra. E esses autores, eles fizeram um trabalho minuciosamente estabelecido para que ele tivesse esse efeito que ele está tendo hoje. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma palavra lá no Evolução em Dois Mundos que é bióforos. Alguém já leu? Lembra? O que é um bióforo? Então tem várias interpretações, a gente passou por um monte de coisa, eu discuti várias vezes isso com a doutora Marlene. Depois dela desencarnar, quando eu estava escrevendo Da Alma ao Corpo Físico, uma bióloga de Alagoas, de Maceió, veio falar comigo, trazendo um artigo do August Weismann. O August Weismann era um biólogo da época do Lamarck, tá? E esse August Weismann, ele escreve um artigo falando sobre a identidade das células e dos seres vivos antes da gente saber que tinha gene, cromossomo, DNA. E ele chama de bióforos as moléculas capazes de reter vitalidade. É exatamente isso que o André Luiz quer dizer quando ele usa a palavra bióforo. Então, por que ele usou a palavra bióforo de um autor de 1700, que inclusive ficou mais famoso por ter contestado Lamarck do que por ter feito esse trabalho? Porque era exatamente isso que ele queria dizer. Então você percebe, às vezes, nos trechos do livro, que até as vírgulas são colocadas de maneira que aquele conteúdo possa ser acessado no momento que você estiver com as informações suficientes para acessar. Eu não sei quem já teve essa sensação, quem gosta do André Luiz, mas assim, o Evolução, por exemplo, que é o livro que eu mais gosto, cada vez que eu abro, parece que ele mudou. Tem coisa que eu grifei a canetinha, embaixo está lápis, depois eu passei de novo na caneta vermelha e eu leio, parece que eu nunca li aquilo na minha vida. E eu fico pensando, puxa, como é que eu não vi isso? Né? Porque tem muita coisa lá, muita informação. Então aquilo não foi ao acaso. Ele não trouxe aquilo para o Chico, olha, escreve aí. Bom, teve aquele dia que eu fui em tal lugar e me falaram tal coisa. Aquilo veio milimetricamente dosada, com uma informação suficiente para aquela época, os ganchos e as informações implícitas para quando a gente tivesse o conteúdo e a complexidade suficiente na ciência para entender aquilo lá, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, teve eu vou trazer até, vou mostrar a capa do livro, quando a gente estava comemorando os 10 anos do MEDNESP, os 20 anos da AME Brasil, a gente resolveu fazer um livro surpresa para a doutora Marlene. No final ela não foi, porque ela desencarnou em janeiro. O congresso foi em junho.
E quem estava organizando o livro era o Dr. Roberto Lúcio, que é um psiquiatra de Belo Horizonte, e ele me mandou um e-mail com o título do capítulo que eu tinha que escrever, que era Estrutura Mental das Células. Eu peguei o telefone, liguei para o Roberto e falei, Roberto, tudo bem? Ô, Odécio, tudo bem. Você recebeu o e-mail? Eu recebi. De onde você tirou isso, meu amigo? Quem te disse que célula tem estrutura mental? Ele falou, o André Luiz. Eu falei, aonde? Tá na Evolução em 2 Mundos. Ah, você tá brincando, não tá. Tá na página tal, no capítulo tal. Eu fui lá, tinha um parágrafo. Pois eu fui lá, estudei o parágrafo, escrevi 40 páginas. Foram só 13 para o livro. 40 páginas, um parágrafo. De uma coisa que eu tinha lido 6 vezes e não tinha prestado atenção. Né? Então, isso é um conteúdo milimetricamente projetado e colocado para que ele fosse aproveitado no momento em que nós estivéssemos prontos para aproveitar. Da mesma maneira que a mensagem de Jesus durou mais de 2000 anos. E agora vem a terceira revelação para contextualizar, mas como é que essa mensagem chegou aqui? Um cara que era filho de um marceneiro e que dividiu a história do mundo em 2 antes e depois dele. Então, aquelas parábolas, aquelas falas de Jesus não foram a esmo. Aquilo ali foi planejado, aquilo ali foi cuidadosamente colocado. Né? Deus não é brasileiro, não tem jeitinho, não faz nada de qualquer jeito e segue as regras. Então ele não é brasileiro. Não é? Então a gente precisa começar a prestar atenção nesse conteúdo. Então essa obra é um presente que foi habilmente comunicada por ambos. Porque eu estava falando, se esse espírito do Chico não tivesse um conteúdo científico profundo, ele nunca conseguiria psicografar essa obra. Ele nem entenderia o que está escrito ali. Eu estava conversando com o Divaldo uma vez e ele contou para mim que no começo, quando ele começou a fazer palestras mais científicas, os espíritos colocavam na frente dele um painel que ficava passando, como se fosse um prompt, ficava passando o que ele tinha que falar. E quando ele ia falar umas palavras difíceis, ele falava errado. E diz que os espíritos ficavam bravos, mas nem lê, você sabe? Aí ele falava assim, mas eu nunca... Aí eles pediram para o Divaldo começar a estudar os conteúdos antes para facilitar a comunicação. Então quer dizer que o Chico estudou física, biologia, medicina, astrologia, literatura. Esse espírito já vem... E ó, tem gente que fala assim, tem muito espírita querendo mitificar o Chico. Não é mitificar, é dar o devido valor. A gente não pode fazer vista grossa para o que a gente observa. Não é? O humilde não é aquele que se esconde, é aquele que mostra exatamente quem ele é, com as suas qualidades e os seus defeitos. Tá certo? Então não dá para a gente fechar os olhos para isso aí. Não é? Fecha os olhos, avestruz, que bota a cabeça embaixo da terra e fica falando não é, não é, não é. Tá? Então, vamos pelo menos tentar explicar, né? Ou tentar dar uma explicação razoável para o que está acontecendo. E o Chico contou para o Divaldinho que eram 12 grandes sábios. A doutora tinha me contado, eu não lembrava o número, né? Mas o Divaldinho me falou que... O Geraldinho me falou que eram 12 grandes sábios. E o Geraldinho perguntou para o Chico, mas quem são esses sábios? E o Chico falou para ele, olha, eu só vou te dizer um, Sócrates. Né? E a doutora tinha me dito que os orientadores, Calderaro, esse pessoal, era a voz dos sábios, que traziam as mensagens que eram transmitidas pelo André. Então, o André, como era um grande médico, um grande pesquisador e um homem de ciência, ele estava pronto para transmitir esse conteúdo milimetricamente planejado, através de um médium que tinha estofo para fazer isso, que tinha conteúdo, um espírito que tinha conteúdo para poder botar isso no papel da maneira correta, como ele fez, não é?
São mais de 70 anos desse conteúdo profético, né? E uma obra que só está sendo realmente entendida agora, na minha opinião. Então, eu espero, né? E aqui está eu, a doutora Marlene, em Praga, com a estátua do William Hus. John Hus, que foi uma das encarnações desse espírito. Que é o mesmo Kardec, é o mesmo Chico. Né? E ela fez questão de ir lá para tirar essa foto. Né? Eu espero que o que eu disse, longe de ofender as pessoas, que se elas não concordarem também com as coisas que eu falei, são vivências minhas também, que pelo menos elas parem para pensar na importância do que a gente tem nas mãos. Porque a gente não tem o direito de menosprezar a obra André Luiz. Como a gente não tem o direito de conhecer o espiritismo e não tentar, pelo menos, ser um espírita decente. Porque a gente está meio longe disso. Né? Eu estou falando por mim, tá? Então, eu acho que a gente recebeu uma oportunidade que ela vira responsabilidade. E que a gente não tem como fugir disso mais. Porque a gente já sabe aqui. E agora a gente tem que trabalhar para saber aqui. Porque a hora que chegar aqui, ninguém segura mais a gente. Né?